Os irmãos mais jovens, glória a Deus, eu vou lidar aqui. A maioria são os 10, vamos fazer a leitura. O texto do Pai foi ministrado para o tema deste estudo dessa noite. Gênesis, capítulo 21. E nós vamos estar lendo do 16 ao 18. Gênesis capítulo 21. Vamos estar ao longo de 5, enquanto os irmãos se encontram. Quero louvar a Deus pela vida da coordenação, com nossas crianças, irmãs Liana, os jovens, todas as irmãs que ajudam. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. A gente se sente sempre honrado, como eu digo, que é o servir a Jesus é um privilégio. Louvar a Deus pela vida do nosso dirigente, primeiro do Sérgio, pelo apoio, pela confiança. Agradecer também a minha esposa que está aí, sempre me ajuda, me tem me dado força, sendo uma companhia ao meu lado. Se mostra o contrário, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 21, 16 e diante. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se na distância de um tiro de ar, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Os irmãos se aceitam adorando e glorificando o nome do Senhor nesta noite. Irmãos, eu confesso que para mim é diferente hoje pregar para toda a igreja, mas principalmente para o conjunto infantil. Eu pensei em várias ideias dentro da minha cabeça, mas Jesus, ele sempre colocava dentro do meu coração para mim continuar fazendo aquilo que Deus ele me chamou da forma que Deus me chamou. Eu acho muito bonito quando Deus usa as irmãs, aqueles fantoches, os bonecos, aquelas ilustrações. Eu fiquei pensando, quando a irmã me convidou, eu falei, como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? E a gente ora, Deus sempre busca com a direção da forma que Deus quer que Ele venha nos usando. E estudando a Bíblia, estudando esses textos, Deus ele colocou muito no meu coração eu continuar fazendo da forma que Deus me levantou para fazer. Porque a gente sabe que não pode lutar com a arma do outro. Davi não lutou com a arma de Saul. Davi lutou com a arma que Jesus deu para ele lutar. E dentro do meu coração eu confortei meu coração, porque eu estava preocupado. Porque é muito bom a gente pregar daquela forma ilustrativa e as crianças ficam tão atentas. Mas quando Deus ele dá a palavra é tesoura do coração daqueles que estão com culto, daqueles que vêm prestar o seu culto ao Senhor. E quando a irmã deu esse texto, deu esse tema, o deserto ele não é o fim. Deus ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração enquanto eu ia fazendo a leitura. Nós vamos buscar lá atrás, antes de chegar no versículo 21, a gente vai olhar aqui para o capítulo 11 de Gênesis, e a gente vai começar a entender um pouco sobre essa história. Porque quando Deus se levanta
Abraão, filho de Terá, antes de fazer a promessa, no capítulo 12, Abraão conhece, ainda com o nome de Abraão, conhece Sarai, e ali eles se juntam, junto ao seu pai, junto à sua família, e começa a peregrinar com Jesus, quando Deus tira ele da cidade de Um e leva para Canaã. Só que antes de chegar lá, eles param na cidade de Harã. E no capítulo 12, Deus faz a promessa a Abraão, no versículo 1, dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, e da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o meu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. Deus faz uma grande promessa a Abraão. Deus me relata a maior promessa que tinha, nos alcançaria através da vida de Abraão. Oh, glória! Abraão recebe aquilo dentro do seu coração. Em meio às suas peregrinações, no capítulo 15, nós vamos entender a angústia de Abraão. Porque Deus, ele tinha prometido que Abraão, ele seria pai de nações, e da semente dele seria levantado grandes povos. Só que quando você vai olhar o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver o Abraão angustiado. Por quê? Porque de Abraão tinha semente. A sua esposa, era estéril, não podia gerar. Abraão olhava para aquele cenário, se preocupava, dizendo: como é que você faz nações? Como é que grande gente você vai guardar através da minha vida, se eu não posso gerar, se minha esposa não pode gerar? Abraão se preocupa com o cenário, assim como eu e você, talvez se preocuparia com as nossas limitações humanas. Você olha para dentro de você e diz: como é que as promessas vão se cumprir? Se eu não tenho capacidade, se ainda não aconteceu, se dentro de mim eu olho, eu não vejo que vai acontecer essa promessa pelas minhas limitações. Abraão olhou para dentro de si e viu como seria a possibilidade dele ser pai de nações, se ele ainda não tinha gerado um fruto e no Antigo Testamento. Isso era algo muito de grande avalia, porque o fruto lhe dava seguimento ao nome da família. O fruto lhe dava seguimento, aleluia, ao sobrenome da sua casa. Eu creio que Abraão, noite e dia, pensando nisso: como é que a minha casa vai ter um segmento, como é que o seu sobrenome vai ter um segmento, como é que a minha geração vai ter um segmento. Eu estou diante da promessa, mas para dentro de mim, eu olho, eu tenho capacidade, para dentro de mim eu olho, não vejo possibilidades. Mas Abraão tinha esquecido daquele que tinha feito a promessa a ele. Não, você não entendeu, eu vou admitir. Talvez você não esteja entendendo o cenário que você está vivendo. Talvez você tenha olhado para dentro de você e veja as limitações que você tem como ser humano. Mas olhe para cima, levante os seus olhos e veja que fez a promessa para a sua vida. Que foi que prometeu que a tua família ia ser uma bênção. Que foi que prometeu que você ia ser um grande cantor. Que foi que prometeu que você ia ser um grande pregador. Uma missionária. Foi Deus, não foi o homem. Então rompa as suas limitações e deixe na mão de Deus que Ele vai fazer. Quando esteja nessa palavra, levanta a mão e adora o nome de Senhor essa noite. Oh, mandar a sua e cantar lá. Eu sinto Jesus aqui. Às vezes a gente olha para dentro de nós, que as limitações tentam frustrar os nossos sonhos. As limitações tentam frustrar os nossos projetos hoje da noite. Só que Deus sempre inventou uma palavra para fortalecer nossos corações. Oh, aleluia! No lugar onde você está, parece que não tem saída.
Mas Jesus não vai me deixar sem resposta. Talvez seja um culto como esse que tu veio, dizendo, Senhor, eu não sei se ainda vai se cumprir na minha vida. Eu não sei se aquela promessa que tu me fez há 10 anos atrás vai se cumprir. Eu não sei se aquilo que tu prometeu ainda vai se cumprir. O Senhor te traz hoje, aleluia, a congregação Rosa de Saron, dizendo, tinha as limitações da minha vida, tinha as limitações a cair no teu coração. Acredite que Deus vai cumprir a promessa. Deus te trouxe aqui para te dizer que vai se cumprir a promessa na tua vida. No capítulo 16, olhando aquele cenário, mesmo depois de Deus falar com Abraão, dizendo, Abraão, vou tirar isso. Ele dizendo, mas como, Senhor, você listou da estéreo, ele falou, então, se Abraão para fora, ele disse, olha agora as estrelas, tu consegue contar? Talvez Abraão disse, não, pois é. Dessa mesma forma, Senhor, aborrecereis. Dessa mesma forma, serão as nações que eu vou levantar diante de ti. Tu não vai conseguir contar. Porque eu não estou fazendo um projeto, eu não vou cumprir as promessas. Abraão não viu isso. No capítulo 16, conversando com Sarai, sua esposa, dizendo que de forma eles conseguiriam. Tentaram dar um jeito, porque o ser humano ele tem isso dentro do coração dele. Quando demora demais a promessa, o ser humano ele quer dar um empurrão. Ele quer dar um jeitinho das coisas acontecerem. Porque a promessa que Deus tinha era perfeita para Abraão e Sarai. No capítulo 16, Abraão conversando com Sarai, e diz, olha meu esposo, tem Agar a egípcia, a minha serva, tirei com ela, vai gerar um filho, nós cuidaremos desse filho. Mas não era a promessa que Deus tinha naquela hora para Abraão e Sarai. O ser humano estava tentando dar um jeito para a promessa de Deus se cumprir. Eles queriam dar um jeito para fazer a promessa se cumprir. E toda vez que o ser humano quer dar um jeito naquilo que não é da parte dele, Deus, de alguma forma, ele vai te provar, ele vai te colocar em situações para te entender que nunca será da tua vontade, mas sempre será da vontade dele. No capítulo 16, se você ler, Sarai dá a ordem a Abraão e Abraão acata. Abraão se une com Agar. Agar engravida de um filho. Abraão se alegra. Abraão fica feliz porque você vai. Abraão se empolga com a notícia. Mas lá dentro do coração de Sarai, ela sentia que a rejeição começava a vir para o lado de Deus. Ela sentia que a atenção de Abraão pela frase da egípcia não para ela. Aquilo irrita, aleluia. Irrita-o. Sarai manda que Agar saísse dentro do lar, dentro da casa. Expulsa Agar pela primeira vez dentro da casa. Agar sai. Vai para o deserto desesperada, se encontra lá de uma fonte de água. E daí dá a voz do anjo do Senhor sobre a vida de Agar, dizendo que ela não se preocupasse, que ela voltasse para o lar. Mesmo ela não culpa, dizendo, vai lá e pede perdão para a tua senhora. E volta para dentro da casa. E não te preocupa. Porque se o vai dentro, eu vou fazer grandes coisas através da vida dele. Por quê? O menino não tinha culpa do que estava acontecendo. O menino era fruto de Abraão, porque o Senhor amava tanto. Mas em meio a toda a situação que Agar estava vivendo, Agar se desesperou. Mas Deus, no meio do deserto, pela primeira vez, traz a palavra para Agar, para ela não se preocupar. Porque aquele menino, o Senhor levantaria a nação através daquele menino. Embora Deus não era Isaac, não era Ismael. Mas mesmo assim, é o fruto da descendência de Abraão, a quem Deus tinha escolhido. No meio de toda aquela situação nasce Ismael.
Não vem toda aquela turbulência nasce no menino. A Bíblia diz que começa o crescimento de Ismael dentro da casa. E aqui eu vou entender, aqui nesse texto eu vou entender. Lá no final da onde nós lemos, porque se Ismael nasce num lar cristão, se uma criança como essas que estão aqui, nascem no lar cristão, não tem como elas esquecerem do Deus a quem elas vão ensinar. Não tem como elas esquecerem dos ensinamentos das irmãs no segundo bíblico aqui atrás. Não tem como elas esquecerem os necessários que as irmãs trazem, fazem estimando e não. Essas palavras, esses ensinamentos, eles ficam tesourados no coração da criança. É por isso que é importante nós cuidarmos nessa idade. Porque quando crescer, aleluia, o coração ele está cheio da presença de Deus. O mundo pode até tentar tirar. O mundo pode até tirar. Vai chegar aquele momento que essa criança, quando ele for um jovem, ele vai dizer, eu lembro quando eu ia para o estudo bíblico. Eu lembro da forma que é o ensinado. E o que eu movimento agora não é de acordo que eu aprendi. O Espírito Velho diz, sabe, Salomão, ensina o menino, instrui o menino. Porque quando ele crescer, mesmo que de alguma forma que saia da presença, ele vai lembrar. Tudo isso lhe foi ensinado nessa idade. Então Ismael cresce nesse ambiente. Ismael cresce nesse ambiente. Até Deus realiza o milagre de Sara conceber o filho de Isaac. E agora Ismael tem que ser feito, porque o trato do nascimento de Ismael era porque Sara não pedia da fruta. O trato do nascimento de Ismael era porque Sara não podia dar filhos. E agora que vem Isaac, o que é que vai acontecer? O texto relata que quando o menino começa a brincar com Isaac, o texto diz que ele zombava. E Sara viu isso. E disse, esse aqui não vai herdar daquilo que o meu filho vai herdar. Esse aqui não vai ficar aqui dentro desta casa. Estava dizendo, você que a gente acabou. Foi descartada. Não tem mais valor. Quantos já não sentiu dessa forma? Até quando tu pode contribuir, tu pode ajudar uma bênção. Quando encontra outra forma que ajuda, parece que te descarga. Parece que te deixam de lado. Só que para Deus ninguém é descartável. Olha. Se você já se sentiu dessa forma alguma vez na sua vida, se você já passou por isso há tempos atrás, ou está passando por isso, das pessoas olharem para te dizer, descartável, não serve mais. É dessa forma, não serve mais. Ah, que anda desse jeito não vai andar mais. Não prega do jeito que eu gosto, não vai pregar mais. Não lidera do jeito que eu gosto, não vai liderar mais. Para Deus, tu não é descartável. Quem te escolheu foi Deus, não foi o homem. Deixa falar, deixa pensar. O que vale é o projeto, o que vale é o propósito, o que vale é a promessa. E se você apegar essa promessa nesse propósito, Deus cuida, Deus protege. Deus levanta, Deus protege, Deus levanta, Deus protege. A Bíblia relata no capítulo 21 que a Rafael se repara a você. Ela se usa na frente. É colocar no rodo um pão, coloca sobre os ombros de Agar. Abraão, um sentimento muito amargo, porque ele era mais que Ismael. Só que Deus, mais uma vez, fala a Abraão para ele se preocupar, que daquele menino grandes nações seriam levantadas. A promessa era para Isaac, mas Ismael não seria esquecido, porque também era projeto de Deus.
Oh, glória! H sai pelo deserto, então vai guiando, a Bíblia diz, sem saber para onde ela ia. Porque o deserto nunca é bom. Quem está passando pelo deserto já sabe que o deserto não é bom. Deserto de grandes dificuldades. Deserto de grandes aprendizados. E é aqui que eu quero focar na mensagem dessa noite. Porque o tema é: o deserto não é o fim. E quantas vezes, durante a nossa caminhada, nós não passamos pelo deserto? Já passamos, estamos passando e vamos passar. Porque você não é melhor que Jesus. Você não é melhor que Elias. Você não é melhor que Josué em Caleb. Você não é melhor que aqueles jovens dos 20 anos. Aleluia, para nós. Que alcançaram a terra. Não, você não é melhor. Você vai passar no deserto. E uma criança vai me entristecer. Não, ele vai te entristecer. Mas é para te dar uma segurança. Que o deserto vem para te trazer insúcio na tua caminhada. Oh, glória! Deserto não é para te dar a tua paz. É para te dar ensinamento. Qual é o propósito que Deus tem para ti nessa terra. Oh, aleluia! E H é enviado ao deserto. Era de seu filho Ismael. E o deserto naquele tempo, todos, ao chegar a alguma cidade, eles tinham que passar pelo deserto durante essa caminhada. Muitos, ao longo das peregrinações de uma cidade para outra, eles tinham que passar pelo deserto. Então era algo muito natural. Mas quando você é enviado sem saber para onde ir, sem ter, aleluia, seu sustento, sua compreensão, como é que você vai conseguir caminhar no deserto? Como é que você vai conseguir viver no deserto? Por quê? Porque eu estava estudando e estava vendo as características do deserto. O deserto ele alcança de 35 a 50 graus durante o dia. Quem suporta uma quentura dessa? Quem pode resistir uma quentura dessa? Quentura de cima e quentura de baixo, porque a areia era arde, a areia era ferro. Foi num cenário como esse que H Ismael foi enviado. E à noite? A noite faz de 15 graus centígrados. E 0 graus de baianão extremo. Quem consegue viver um frio desse? Às vezes a gente coloca central no 16 no nosso quarto, mete o cobertor pra cima porque não quer pegar pelo frio. E alguém passando esse frio, você vê cobertor, você quer nada, não foi distinto. H Ismael foi enviado no barulho morrer no deserto. Na ótica humana. E é isso que ele deixa feliz. Porque a ótica humana é difícil neles, né? Ela está correta. Sempre tem um percentual que não bate, para mais ou para menos. Pode morrer, não pode. Essa doença pode te matar, não pode. Isso aqui pode te levar ao extremo, não pode. Só que quando nós olhamos para a ótica de Deus, oh glória, o deserto não significa nada. Ai, meu Deus, como assim? Tem um exemplo, o povo que caminhou no deserto. Nem roupa eles compravam por quê? Jesus cuidava de tudo. Durante um dia, aquele sol estadante de 50 graus, a nuvem acompanhava o povo onde quer que eles iam. Aleluia, ninguém se queimava, não precisava nem de protetor solar. Não precisava nem de bronzeador, era a nuvem de Deus que protegeu o povo. Aleluia. Porque Deus cuida do deserto, Deus cuida do deserto, Deus cuida do deserto, porque ele tem propósito. E de noite, meu Deus, como ficava? Deus acendia uma coluna de fogo durante aquele frio de 15 graus. Aleluia, dormiu com aquela temporinha boa, dava para dormir, dava para tirar o sono. Por quê? Deus cuida no deserto daqueles que têm propósito com Deus. Deus cuida no deserto daqueles que têm propósito com Deus. Se tu está vivendo no deserto, Jesus me traz a gente vai te dizer que o deserto ele não é um fim. Tem propósito? Deus, o deserto ele não é um fim.
Tem promessa com Deus, o deserto dele não é o fim. Meu orando para Deus dizendo, Senhor, as promessas, eu passando no deserto. Continua com Deus. A nuvem vai te proteger. A coluna de fogo vai te aquecer, mas não vai crescer o deserto. Não será o fim, porque Deus tem promessa. Oh, glória! O deserto divide um ambiente espiritual. Por quê? No deserto não há distrações. No deserto não há segurança humana. No deserto não há recursos próprios. No deserto, se tu quiser alguma coisa, tem que estar. Não está aqui. Como é que tu vai beber água? Como é que tu vai te alimentar? Se no deserto não tem isso. Aplicando para os dias atuais. Eu estou vivendo um deserto em Minas. A porta se fechou no Rio Preto. Na minha casa só pai de crente, o meu espírito desfiado. O meu marido não quer compromisso com Deus. Está aqui dentro do deserto. Mas olhe para cima, que é de lá que vem o recurso sobre o homem. Olhe para cima, que é de lá que vem a providência. Olhe para cima, que é de lá que vem o cuidado. Aí eu não sei como é que dá a tua caminhada. Aí não conheço a minha vida, mas eu conheço o Deus que opera no deserto. Eu conheço o Deus que cuida no deserto. Eu conheço o Deus que provê no deserto. Enquanto o povo caminhava, maná descia lá no engano. Enquanto o povo caminhava, você quer fazer brotar água no meio do deserto. Ele não vai deixar tocar na tua vida. Ele não vai deixar tocar na tua vida. Ele não vai deixar tocar na tua vida. Glória! Eu chego o texto que nós lemos, capítulo 21. Quando a Gabe mandada, a Bíblia diz que quando acaba o ato de fome, H deixa o menino debaixo de uma árvore. E assim, né, quando ela se retira, mandou ver o menino morrer. Acabou a esperança, mano. H disse agora esperar a morte. Porque não tem como se alimentar e não tem aonde tirar. E eu não vou ver meu filho morrer. Eu vou me afastar uns 100 metros para eu não ver nenhum choro. Só que quando H chorava, se derramava, porque ia morrer e o seu filho ia morrer. A Bíblia diz que do céu bradou uma voz, ô glória. E meio aquela função, e meio aquela destruição, eu estava no meio, bradou numa monstrual, dizendo para a galera, eu dá esse medo, dá na vaga, e aflige, Paulo. Por que te preocupa? Por que te angustia? H, eu ouvi a voz do menino coraja. Que aquilo não estava falando agora há pouco, não tinha lé. Porque não foi o som de H que chamou a atenção de Deus. Não foi o espírito de H que chamou a atenção de Deus. Não foi o desespero de H que chamou a atenção de Deus. O que chamou a atenção de Deus foi a voz do menino. Aí a mente foi o coração do pregador falou hoje. Eu falei, mas como você conseguiu? Quem chorou? Quem gritou? Quem clamou? Foi H e o Senhor ouviu a voz do menino. Aí eu lembrei de que lá Ismael nasceu. Oh, glória. Então estava subindo. Eu lembrei que lá Ismael nasceu. Ismael nasceu em um lar de cristão. Ismael nasceu olhando para a história do rei de Galido. Ismael nasceu em uma casa de oração. Então não seria diferente. Enquanto H chorava, enquanto H se desesperava, o menino dava a alma por Deus embaixo da vida da alma. Porque a Bíblia não diz que Ismael chorava. A Bíblia só diz que Deus ouviu a voz de Ismael. E dentro do meu coração eu senti isso aqui. Ismael estava falando do Deus debaixo daquela árvore. Olha a importância de não trazer a criança para a igreja.
Olha a importância de trazer criança para o discipulado. Olha a importância de alimentar esses meninos, essas meninas na palavra de Deus. Vai chegar um momento em que eles vão precisar conversar com Deus e eles foram instruídos, capacitados dentro da casa de Deus com o lar de Deus. Os pais que estão aqui, levanta a mão, só quem é pai, só quem é mãe, levanta a mão, diz que eu tenho a palavra de Deus na tua vida. Em nome do que estiver ensinando, em nome do que estiver capacitando ele, em nome do que estiver alimentando ele naquilo que é de Deus, não te preocupa, porque mesmo nos momentos difíceis do deserto, Deus vai nadar a bola que vai lá com o teu menino. O teu menino vai falar com Deus e Deus vai ouvir a voz dele. Não desiste da tua casa, dos meus filhos, fique de pé. Não desiste da tua família, não. Quem pensa que deserto é fim pra quem não é. Deserto é escola, deserto é aprendizado e deserto é cumprimento da promessa de Deus. Continue ensinando, menino. Continua capacitando o menino, Joyce. Todas as vezes e tempo que vocês tiram esses dom é em vão. Oh, glória. E Mariana, todas as vezes que vocês se retigam no discipulado, na escola bíblica, aleluia, ensinar, nada disso é em vão, porque vai chegar um momento que essas crianças vão aprender, aleluia, a se defender daquilo que o mundo tem, para que a gente vai na presença de Deus. Satanás vai apresentar armadilhas para tirar essas crianças da presença de Deus. Mas enquanto uma igreja estiver ensinando, capacitando, Satanás vai perder, Satanás vai perder, Satanás vai perder. Esses meninos não são do mundo, esses meninos não são de fora, esses meninos são de Deus, são da casa de Deus. E as grandes promessas de Deus se cumprir através da vida deles. Mas não desistam de ensinar e de capacitar a menina. Porque frutos já são colhidos agora. E serão colhidos anteriormente. Serão colhidos futuramente. Porque é a palavra sendo ensinada uma palavra. E aqui eu encerro. Deus tem promessa. No meio do deserto, Deus tem promessa. Antes disso, Deus já tinha prometido que Ismael seria uma bênção. Ismael saiu aqui e levantaria uma grande nação. O deserto não cancelou aquela promessa. No meio do deserto, a promessa não foi cancelada. O maior exemplo, irmão de Deus, é o povo que eu estava falando. Deus te disse que eles herdariam a terra prometida, que manava leite e mel. Enquanto eles estavam focados em Deus, a promessa estava de pé. Enquanto eles estavam de olho naquele que fez a promessa estava de pé. Mas quando veio as murmurações, quando veio as desconfianças com aquilo que Deus tinha prometido, todos aqueles que viram as proezas do Egito e a libertação não alcançaram. Apenas Josué e Caleb alcançou. E quem? Os de 20 anos para baixo que nasceram no deserto. A promessa se cumpriu no deserto. O povo alcançou na terra prometida. Jesus, antes de comer o propósito de cruz para libertar essa nação que está aqui, essa multidão que está dentro da roda de Salom, o Senhor se capacitou no deserto e enfrentou Satanás no deserto. Porque deserto é isso, era mal nos capacitar para nós enfrentar o seu inimigo e vencermos ele. É no deserto que Deus capacita e orienta a Cristo. Não adianta esse negócio de leite com mel. Não adianta. É no deserto que o crente é capacitado. Aí não tem mais dificuldades com o leite à frente. Ô glória! Se Jesus passou pelo deserto, nem somos nós para não passar. João Batista pregava no deserto. João Batista dizia a palavra de Deus no deserto. O grande homem de Deus que ministrava a palavra no deserto. E nunca recuou.
porque o deserto, quem vai pro deserto com Deus, Jesus não é vergonha. Deus não deixa sozinho. Se está no deserto com Deus, despreocupa o teu coração, porque se está com Ele vai alcançar, vai se cumprir, vai abrir a porta, vai ter cura. Oh, glória! Quem disse que Agar morreu? Quem disse que Ismael morreu? Para Sara podia até aparecer um filho lá. Para Agar mesmo podia até aparecer um filho dela do seu filho. Até mesmo para Abraão, que é homem de Deus, com o coração triste mesmo, o Senhor não falado que não morreria, que daria outras relações. Quem disse que morreu? Jesus proveu a água, Jesus proveu o alimento, Agar cresceu, Ismael cresceu, grandes nações foram levantadas através daquele menino no deserto. O deserto não é o fim. Para crente, deserto é a escola para alcançar a promessa. Quantos creem nisso aqui? Está no deserto, Deus vai cumprir a promessa, não te preocupa. Vai passar no deserto, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Se cumpriu na vida de Ismael, vai cumprir na sua, vai cumprir na sua. Eu faço 2 convites aqui. Para nós ser muito rápidos e entregar uma folha. Se você refletiu durante a mensagem, o cenário que você está vivendo, já viveu, me lembrou. E mano, eu estou vivendo no deserto. O deserto de Ismael é o meu deserto. Eu fui descartado. Eu fui jogado fora. Eu te convido a vir aqui na frente, porque Deus tem promessa na tua vida. Oh glória! Deus tem promessa na tua vida. Se você está passando uma dificuldade muito grande na tua vida, e até as promessas já estão longe de ti, Deus me trouxe aqui para te dizer: as promessas vão se cumprir nesse deserto. Mas você precisa vir aqui na frente, porque Deus quer falar contigo hoje. Se tiver alguém, eu chamo aqui na frente para nós orarmos. Tem deserto, é só com Deus. Não adianta querer sozinho, não. O povo que morreu no deserto foi querer sozinho. Murmurou, esqueceu de Deus, pensando que a caminhada era eles que iam conseguir, pela sua capacidade negativa. Se fora de deserto já é difícil, imagine no deserto sem Deus. Oh, aleluia! Se tiver passando no deserto, vem aqui, eu quero orar por ti. Eu sinto algo de Deus nessa noite aqui para ministrar sobre a tua vida. Se está passando no deserto, vem aqui, eu quero orar por ti. Assim como Ismael não morreu, e a promessa se cumpriu, vai se cumprir na tua vida, você não vai morrer. Não adianta desistir. Deus não quer que tu morra. Deus quer que a promessa se cumpra na tua vida. Mas você precisa vir aqui na frente hoje. Temos alguém? O segundo convite. Se tem alguém afastado da presença de Deus, que ainda não confessou Jesus nessa noite, Jesus te chama para te dizer: vem aqui, porque chegou a hora de eu te colocar diante da promessa que eu tenho para ti, oh glória. Está na hora de vir com a presença do Senhor, porque tem promessa para ti. Chega de dar lá fora. Chega de cogitar em 2 pensamentos. Chega de pensar aqui ou lá fora, não. Deus te quer sentado aqui dentro, porque a promessa precisa se cumprir na tua vida. Mandaia solinicaia, Mandaia labatana solinicandarai. É noite de cumprimento de promessa. É noite que pessoas trouxeram aqui, Jesus trouxe pessoas aqui para dizer: esse deserto não vai te matar, ô glória. Esse deserto não vai te parar. Sabe quem está falando isso? É o Senhor, não é irmão Denilson. Quem está te falando isso é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus toma minha vida, minha boca, para te dizer que vai se cumprir. Mas uma atitude precisa ser tomada nessa noite. Se vir ao altar, Deus vai segurar na tua mão em meio a esse deserto. Se vir ao altar, Deus vai estar contigo em meio a esse deserto. E o deserto vai passar. E as promessas se cumprirão, eu creio nisso. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso
poderoso Deus. Jesus te chama nessa noite. É noite de vencer o deserto. É noite de vencer o deserto. Se você chegou no lugar, vem aqui porque Jesus te chama. Esse deserto vai passar, mas você vai vir aqui com Jesus no altar, com Jesus no altar, com Jesus no altar. Poderoso Deus. Poderoso Deus. A igreja fecha os olhos se não tiver mais ninguém. Está reconciliando? Tem uma alma aqui voltando para cá do Senhor. Quantos podem adorar? A festa no céu hoje, a festa no céu hoje. Se a festa no céu, quem é do céu aqui tem que se alegrar, tem que dar glória, tem que dar aleluia. Oh glória! Duas reconciliações aqui na frente. Glória! Ainda há tempo para você. Ainda é espaço para você. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus salva em culto de criança. Jesus batiza em culto de criança. Jesus liberta em culto de criança. Jesus renova em culto de criança. Jesus faz promessa em culto de criança. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A igreja fecha os olhos. Grande Deus, eterno Pai, diante da palavra que foi ministrada, Senhor, diante dos louvores que foram entoados, diante de tudo que o Senhor está fazendo dentro dessa congregação, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque nós aprendemos que deserto não mata crente, deserto não frustra crente, deserto não destrói sonhos, não destrói projeto, porque quando o crente passa no meio do deserto, é aprendizado, é escola, é faculdade, para cumprimento de promessa, para milagre acontecer. Nessa noite nós estamos com o coração alegre, Senhor, porque mesmo que nós passamos no meio do deserto, o Senhor não vai deixar faltar vestimento, o Senhor não vai deixar um sol nos alcançar, queimar a nossa pele, o frio não vai acabar com a nossa vida, aleluia. No deserto tu cuida, no deserto tu sela, no deserto tu estás conosco, Deus. Olha para essas duas vidas, Senhor, que estão aqui na frente. Grande é a promessa, o projeto que tu tem para eles, Senhor. Esse deserto que tentou para eles, aleluia, que tentou tirar os sonhos deles, que tentou tirar as promessas que tu tem para eles. Nessa noite, Pai, tu entrou no meio do deserto na vida deles e disse: vai se cumprir a promessa, vai se cumprir o milagre, eu vou estar contigo no deserto, eu vou caminhar contigo no deserto, e vai passar, vai passar, vai passar, o deserto vai passar, e a promessa vai se cumprir na vida deles. Apaga as transgressões, Senhor, aquilo que não, Senhor, te agradou durante esses dias, ficou para trás, jogou no mar do esquecimento. A partir de agora, uma nova vida para eles dois, Senhor. Escreve, Jesus, o nome deles no livro da vida, para que nunca mais se apague. Fortalece eles na tua presença, revigora eles espiritualmente. E todos que chegaram aqui, Senhor, as irmãs que estão aqui, que colocaram diante de ti o deserto que elas estão passando, Senhor, eu profetizo sobre a vida delas, sobre a vida da irmã Silvia, sobre a vida da irmã Feliciana, sobre a vida do Arthur, Senhor, que eles venham ser guardados, protegidos por ti. Cuidado em meio a esse deserto por ti. Cuida da vida deles, cuida da casa deles, dos sonhos, dos projetos. E que a enfermidade, Senhor, retira agora a enfermidade. Retira agora a enfermidade, Senhor. Entrega o milagre e a cura, para a glória do teu santo nome, Senhor.
Abençoe o grupo infantil. Abençoe as irmãs que estão na coordenação. Senhor, que essas crianças continuem sendo uma bênção. Que Satanás não toque neles, não toque na família deles. Que venham ser grandes homens e mulheres de Deus, para continuar pregando a palavra até que tu volte, para a glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos. Poderoso Deus, poderoso Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Jesus continue abençoando a vida de vocês. Poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma, quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos e outro lugar? Não sabe me ver de onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, sabe eu estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Sempre amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Obrigado, irmã Adriana. Obrigado, irmã Joyce. As gêmeas, toda a coordenação. Muito obrigado pelo convite. Me senti honrado, me senti muito grato a Deus. É sempre um privilégio poder de alguma forma contribuir com a obra do Senhor. Obrigado a todos. Jesus continue nos abençoando.